DRI ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Schelliger. E eu sou a Adriana Pena e hoje você está de novo aqui no DRI ao quadrado. Qual é o assunto, Dri? DRI, um assunto fundamental. Tratamento da dor. Dor é uma coisa que vai acontecer eventualmente nos nossos pacientes e a gente com isso tem, então, hoje uma pessoa que é muito especial, que faz clínica da dor, que é o Dr. Eduardo Monteiro de Oliveira. Eduardo, prazer te conhecer, mesmo que seja virtualmente, bem-vindo. E a gente gostaria de começar, antes de falar, que você se apresentasse, dissesse qual é a sua área de atuação, como é que você chegou na clínica da dor. Oi, Dri. Oi, Adria. Então, vamos falar Adri ao quadrado, né? Oi para as duas. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrado estar participando desse bate-papo, realmente super importante e que, de alguma maneira, brilha meus olhos. Já faço isso há um certo tempo e apesar disso, continua sendo um desafio bem importante, bem relevante. Então, eu sou neurocirurgião de formação, mas dentro da formação de neurocirurgia eu já fui tendo um certo interesse pelo tratamento de dor, pela sua complexidade, a sua relação com o sistema neurológico de uma maneira geral. Quando eu terminei a residência, fiz pós-graduação em tratamento de paciente com dor e a partir daí vivi e convivo com isso diariamente. É basicamente o que eu faço hoje em dia, tanto em consultório como em hospital, e cada dia é alguma coisa nova, então nos traz esse interesse, tanto de estudo como a dinâmica dos pacientes. E conversar com vocês duas é um prazer, porque realmente a área de vocês, de uma maneira geral, também tem basicamente muito paciente sobre isso, muita discussão sobre isso, então é instigante, é um assunto instigante e parabéns pelo tema, parabéns pela ideia, e vamos lá. Oi, Edu, eu queria começar te perguntando, assim, eu acho que a dor, né, a dor é um fator, uma coisa que impacta demais a qualidade de vida dos pacientes. Isso é inegável e hoje a gente tem 1000 formas de sentir dor, né, 1000 formas de dor, de apresentações de dor. E eu acho que tem alguns momentos em que a gente, né, Dri, vai lá e trata aquela dor, né, no consultório, no hospital, paciente internado, vai e trata a dor, então seja de um mieloma com uma fratura, seja de um paciente com linfoma que tem alguma compressão e que tem dor, seja de um paciente até que muitas vezes fez tratamento com algum remédio que pode ter neuropatia e evoluir com dor, seja um herpes zoster com dor. Mas a gente, como hematologista, a sensação que eu tenho é que a gente acaba tratando todas as dores da mesma maneira, assim, achando que eu vou dar o mesmo comprimido para aquele paciente que teve zoster, para o paciente que tem mieloma que tem uma fratura, para o paciente que tem um linfoma com uma compressão nervosa, sabe? E que, na verdade, são dores muito diferentes. Até o paciente que tem a cefaleia decorrente de uma interação medicamentosa, enfim. E são dores muito diferentes. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho, assim, dessas diferenças, rapidamente, das dores, né? Para a gente entender que dor não é uma coisa só, né? Isso. E eu acho que você tocou no principal ponto, que talvez tenha trazido uma modernidade na abordagem do paciente com dor. Na verdade, o entendimento dessa complexidade. Tá? A gente pode colocar em caixinhas os tipos de dor, né? Dor noceptiva, que é aquela dor relacionada, por exemplo, no caso oncológico, da compressão do tumor nos tecidos vizinhos, ou na dor inflamatória, né? Quando a gente leva uma pancada e tem lá aquela dor por um processo inflamatório. A gente tem aquela dor neuropática, que é a dor do nervo, né? Que é o tumor comprimindo o nervo, ou a dor do zoster, por exemplo, que tem aquela dor em queimação. Dor não oncológica, ou, por exemplo, o carro-chefe, o ciático, que as pessoas gostam de falar, que é uma dor mais de nervo.
E hoje em dia tem até aquela dor que a gente chama de nociplástica. Na verdade, é uma dor que a gente não tem uma origem muito comum, mas um tipo de dor que ficou muito famosa depois, principalmente que algumas pessoas mais famosas disseram que tinham, que é a fibromialgia, por exemplo, que você não encontra quase nenhuma alteração anatômica nem funcional, mas tem um processo doloroso que precisa ser olhado com carinho. Então, dentro dessa complexidade com dor, o que a gente precisa entender é o grau e a repercussão que essa dor está causando em cada indivíduo. E aí a gente traz a primeira definição de dor, que é uma experiência, né? Então, dor é individual. Aí, Sim. Antigamente, a gente... não, dor, fazia uma pergunta lá de 0 a 10, como é que está essa dor? Hoje em dia continuamos fazendo isso, mas é principalmente o grau de incapacidade, né? Assim, eu posso ter uma dor mais fraca e ele está me incapacitando porque foi dado, por exemplo, uma dor na minha boca e eu não consigo comer. Ela é leve, mas eu não consigo comer por causa da dor, e aí tem toda a repercussão disso. Ou aquelas dores mais intensas, mas é uma dor que deu no meu joelho, mas eu estou acamado naquele período, então eu não estou usando o joelho naquele momento, então ele não causa uma incapacidade tão grande. Então eu acho que relacionar a intensidade e o grau de incapacidade da dor que é o primeiro ponto, né? E entender que essa dor é individual, que essa dor é uma experiência, que essa dor é uma sensação, que você muitas vezes não consegue tocar. Então ter o respeito pela dor do outro é o primeiro ponto, né? E aí, a partir daí, eu diferenciar se é uma dor mais de nervo, menos de nervo, se é uma dor relacionada com tumor, com tratamento, porque hoje em dia, parafraseando muito o tratamento de vocês, né, da terapia-alvo, né, que ficou, né, que está cada vez mais utilizada, na dor, hoje em dia a gente tem também. Que alvo eu quero atingir, né? Eu quero atingir mais o nervo, eu quero atingir mais a inflamação, eu quero atingir mais o cérebro, eu quero atingir que alvo eu quero atingir. E aí, para cada alvo, tem um tratamento mais específico, mais adequado, e um olhar mais adequado, inclusive quando eu vou pensar na progressão dela. Então, a medicação, o procedimento, a terapia de uma maneira geral. Então, essa diferenciação entre se é uma dor mais de inflamação ou se é uma dor mais de compressão de nervo, se é uma dor mais relacionada com o tratamento, tudo isso é bem relevante e cada um tem seu alvo e cada um tem sua terapêutica. Mas entender que ela é complexa, entender que ela é multifatorial e que ela é uma experiência individual, eu acho que a partir daí o resto vai no caminho. Essa sua colocação é muito importante, porque como a gente tem sintomas e sinais mensuráveis e outros não, e dor, ela tem uma mensuração muito, digamos, não é que ela não seja fácil de mensurar, a gente consegue, tem justamente todas essas ferramentas, mas é difícil, porque uma dor para um paciente pode ser nível 2, 3 e o outro pode ser 10. Né? Muitas vezes a gente até pergunta, se for de 0 a 10, qual seria a sua impressão da dor, ele diz 10, mas aí você pensa, mas 10? Nunca sentiu tanta dor na vida assim? Então, a primeira coisa que você falou que eu achei super importante como é que se diz? Entender que aquela dor ela é válida e você respeitar a dor do paciente, né? Porque isso tem impacto na resposta, né? Porque eu vejo que é um grande tabu que a gente observa, que a gente tem as dores agudas, tem as dores crônicas, que elas são diferentes, né? Até do manejo. Você já até comentou isso rapidamente, mas só lembrando, é diferente de um doente que chega para a gente com mieloma e uma fratura com dor, que é aquele doente que quebrou e caiu, e não caiu e quebrou, né? Muitas vezes, e aí com isso ele tem uma dor aguda, e aí o tratamento tem várias coisas, diferente de um doente que tem metástase óssea e vai ter dor crônica muitas vezes. Mas o que eu acho interessante, e que seria legal você falar, eu sei que a Adriana comentou que você faz muitos procedimentos além das medicações. Isso é importante para a gente, como especialista, saber que a gente tem um especialista da dor que tem esse alvo, como você falou, né?
eu vou fazer um tratamento com aquele foco naquela dor. Porque o grande problema que eu vejo da gente tentar diminuir a dor dos pacientes é o tabu em relação às medicações. Não, eu não vou tomar muita medicação porque eu vou ficar viciada. Não, vou tomar morfina porque morfina vai me deixar assim. E você perde a capacidade de controle da dor daquele paciente. E eu falo muitas vezes, gente, morfina bem indicada e da forma, falando de morfina de um modo geral, né, os derivados de morfina, de uma forma bem indicada, o doente vai ficar sem dor de forma adequada e tem que acabar com isso, mas é muito difícil. Esse eu vejo que é o meu maior desafio diante do paciente com dor e necessidade de derivados morfínicos. Eu queria só ouvir a sua opinião em relação a isso. Isso é um tabu, realmente, e aqui na nossa região, Brasil e os países da América do Sul, a gente realmente tem o tabu, principalmente em relação a medicações mais fortes, opioides. Enquanto lá na América é o contrário, né? Existe uma epidemia do uso, no Brasil é o subuso. E aí uma estatística interessante, assim, existem algumas estatísticas que aproximadamente 50% a 60% dos pacientes em tratamento do câncer vão ter algum episódio de dor. Sim. Né? Então, se a gente for pensar, a grande maioria vai ter algum episódio de dor. E no Brasil, uma estatística brasileira, apesar de antiga, ali talvez 2015, 2016, mostra que metade desses pacientes são subtratados. Então, isso é a prova estatística de que a gente trata muito mal a dor. Né? Não, e às vezes o médico não sabe tratar a dor. Ele acha que sabe tratar a dor. Sim, além disso, né? Além de não reconhecer a importância da dor, não sabe tratar a dor. Então, isso é fundamental falar. E o uso da medicação, e aí voltando um pouquinho à estatística, existe uma estatística que fala que 80% dos pacientes bem tratados do ponto de vista de medicação terão boas respostas. Ou seja, a gente conseguiria melhorar 80% dos pacientes desde que eu ajustasse as medicações de uma forma adequada. Ou seja, a minha área intervencionista viria para 20% só das dores. Então, o ajuste medicamentoso ou olhar mais interessado para isso, a gente conseguiria melhorar 80% dos pacientes. E vale salientar que o processo doloroso ele é tão limitante que atrapalha até outras coisas. Quanto de vocês talvez já tenham uma dificuldade, por exemplo, de aumentar a dose ou ajustar a dose de um quimioterápico, alguma coisa assim, porque a dor neuropática inviabilizou o uso. Sim, tem até que reduzir, né? Até que reduzir, ou aquele paciente, por exemplo, que ficou sarcopênico porque não consegue fazer nenhum grau de atividade física pelo processo doloroso. Ou até isso, a medicação via oral não consegue ser usada porque ele está cheio de problemas de feridas em boca, né? Esofagite, etc., que a dor impede de se alimentar e, consequentemente, ele fica muito frágil para aguentar o tratamento. Então, a dor é algo relevante nisso. E a medicação via oral, como a estatística está falando, e é verdade, 80% deles melhorariam. Desde que a gente tivesse um pouco menos de preconceito, e aí eu acho que o preconceito associado com um pouco com o desconhecimento mesmo das medicações. E aí, voltando, a dor, existe até um autor que chama a dor oncológica, ou a dor relacionada com câncer, que é o termo mais atual, a gente chama de dor relacionada ao câncer, e não dor oncológica, mas é a dor total. Dor total significa dizer... Dor total, eu ia falar sobre isso. Que é aquele paciente que tem a dor sintoma, que é a dor que eu tenho, dor, eu sinto dor, eu consigo classificar, mas o que aquela dor remete. Né? Então vamos lá, eu tenho um paciente com mieloma múltiplo que tinha um processo doloroso intenso, que foi tratado do mieloma, a dor melhorou e por algum motivo a dor voltou. Até que se prova o contrário, o mieloma voltou. Então, assim, aquela dor é tão intensa, não porque teve uma fratura grave, apenas porque veio junto com a ideia de que o câncer voltou. Ou seja, a ideia já me aumentou o processo doloroso, por isso que considera dor total. Ao mesmo tempo,
aquele paciente deixou de trabalhar, ele deixou de produzir, ele deixou de ter uma convivência. Então, as ansiedades, os anseios, tudo isso traz um processo doloroso junto, que muitas vezes não só com opioide a gente vai conseguir tratar, eu preciso usar outras terapêuticas. Então, eu acho que esse entendimento é importante. E eu acho que isso que falta. Muitas vezes eu sei usar morfina, eu sei prescrever, eu sei qual é o receituário, eu sei a dose mais ou menos que a gente usa, mas eu desconheço que eu poderia usar, por exemplo, um antidepressivo, que ajudava na dor, uma medicação um ansiolítico para melhorar a ansiedade, a psicoterapia para ajudar isso, o educador físico para melhorar a física daquele... Enfim, tudo isso dentro desse processo. Por isso que é complexo, muitas vezes na mão de um só profissional atrapalha, né? E aí vem junto disso. Isso a gente já falou várias vezes que a multidisciplinaridade, no caso do paciente com câncer, independente, odonto, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pneumo, cardio, farmacêutico, enfermeira, neurocirurgião, clínica da dor, tudo tem que estar junto. A gente tem que conversar na mesma linguagem, né? Não é à toa que tem alguns serviços, e aí só encerrando, tem alguns serviços que ao mesmo tempo que o paciente faz o diagnóstico de câncer, ao mesmo tempo, independente de ser câncer tratável ou não, enfim, independente disso, ao mesmo tempo ele é encaminhado, ele é conduzido juntamente com a equipe de dor ou a equipe de cuidados paliativos, dependendo do hospital. Por quê? Porque esse controle, né, do processo doloroso e do processo dos sintomas acontece ao mesmo tempo, independente se daqui 1, 2 anos ele vai estar curado do câncer. Sim. Né? Enfim, e muitas vezes usa opioide. Existe uma corrente da medicina da dor que é melhor do que você usar um opioide fraco, por exemplo, para dor moderada, que dentro daquela escada, a gente pode falar, dentro da escada analgésica da OMS, que tem uma escada que eu começo com um analgésico simples, para depois um opioide fraco, depois para o opioide forte, eu já inicio o opioide de dose baixa, o opioide forte de dose baixa logo no começo. Porque aí eu trato melhor e eu não preciso titular a dose alta. Né? Ou aquele paciente que tem dor crônica, que eu sei que vai ter dor, e eu uso, só toma se a dor vier forte. Ou só toma se tiver dor, mas eu sei que eu vou ter dor. Assim, como é que eu vou tomar se eu sei que eu vou ter dor? Então, eu acho que esses conhecimentos que, né, existe até consenso, a Sociedade Brasileira de Oncologia lançou um consenso de tratamento de dor, para tentar orientar um pouquinho esse processo doloroso, já que são os oncologistas que ficam com esses pacientes, né? E nem todos têm acesso a uma clínica de dor bem formada ou bem sedimentada nos seus serviços, né? Então, esses entendimentos que são bacanas. Mas, primeiro, reconhecer que a dor é individual, reconhecer que esse paciente vai ter dor e reconhecer que ele precisa ser tratado. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que tem algumas coisas, eu queria falar duas coisas. A primeira é a importância da gente ter o profissional, que a Adriana falou, né, da multidisciplinaridade, o quanto que a gente ainda não tem em todos os serviços o especialista em dor, né, acessível para o paciente. Então, por exemplo, eu trabalho num hospital particular aqui que tem a equipe de dor. Tem enfermeiro, tem fisioterapeuta e tem médico na equipe de dor e está tudo certo. Mas eu também trabalho no Hospital do SUS, que a gente não tem equipe de dor, a não ser paciente internado. Então, o meu paciente no ambulatório, acaba que eu que trato a dor. Eu mando para o cuidado paliativo, vai passar daqui 3 meses no cuidado paliativo, porque não tem. Então, a gente, enquanto médicos de qualquer especialidade, a gente deveria também procurar aprender mais sobre tratamento de dor. Sim, tem que fazer parte. E das possibilidades que a gente tem de tratamento, não medicamentoso também, que depois eu queria voltar um pouco nesse assunto. E do tabu que é quando a gente fala para o paciente, você tem dor e você vai tomar um antidepressivo. Putz, isso aí para homem, então, e mais velho. O negócio assim, mas esse remédio é para dor, doutor? Eu li que é para ansiedade, você está me dando e dizendo que é para dor. Então, mas a sua dor é multifatorial. Então, não é só um tabu de tratar a dor com opioide, vou ficar viciado. Tem um outro lado do tabu que é isso, assim. Eu vou contar a história do meu pai. Meu pai é paciente do Eduardo. Chocado, eu fui lá no Eduardo, falei dele que eu tinha uma dor e ele me deu esse remédio aqui, eu li, é antidepressivo. Assim, não vou mais lá. Falei, escuta,
3 passos para trás? Qual é o problema de tomar um antidepressivo? Eu tenho certeza que ele te explicou que não era esse o efeito, né? Que tinha um efeito amplo de dor. Entender, e eu como profissional, né, da área, entender que esses alvos são importantes em serem abordados, né? E além disso, o que eu costumo, né, falar é que mesmo pessoas em que não têm um processo depressivo real e identificável, mas se eu tenho, por exemplo, uma dor neuropática mais forte, por exemplo, eu usei um quimioterápico que causa uma neuropatia e eu tenho agora uma dor neuropática em membros inferiores. O tratamento é feito com alguns tipos de antidepressivos. Não são todos os antidepressivos, né? A gente sabe que os antidepressivos como fluoxetina, paroxetina, não são tão efetivos assim, mas os antidepressivos, outros antidepressivos são. Então eu acabo usando isso como discurso. Eu disse, se eu estivesse tratando depressão, você usaria outros remédios. Como eu não quero tratar depressão, eu quero tratar a sua dor nervo, então eu tenho que usar remédio que age no nervo. Por algum motivo, o laboratório chamou de antidepressivo, mas na verdade ele age no nervo. Então a gente vai tentando ajustar a linguagem que a experiência acaba nos trazendo, mas entender que eu posso usar os adjuvantes e devo usar os adjuvantes é bem bacana. E você falou uma coisa bem positiva. Nem todo mundo tem acesso a um médico especialista em dor, uma clínica de dor. E como foi falado antes, 20% só deles serão refratários. Então, se eu tenho mais ou menos um interesse pelo assunto, do mesmo jeito que eu tenho pelo quimioterápico, pelos protocolos e etc., e eu tenho um pouquinho sobre isso, eu não preciso conhecer todos os remédios, mas eu conhecer alguns que são efetivos, na sua maioria das vezes, eu vou tratar aí pelo menos 60% a 70% dos pacientes. E aí eu reservo realmente a clínica da dor para aqueles mais refratários. Porque a gente sabe que não tem acesso. A gente está falando de São Paulo, né? Imagina cidades menores e cidades, regiões mais longínquas de capital de uma maneira geral. Então, o conhecimento do médico que está tratando, ou seja, do oncologista, eu acho que é fundamental esse processo de educacional. Eu queria só aproveitar que você está falando sobre isso, a Adri começou com a questão da educação médica continuada, né? Isso faz parte do nosso processo de continuar, tá? Não é só aprender as novas drogas para tratar LLC, mieloma e tudo, que todo dia sai uma droga nova, não é isso, mas esse cuidado do paciente. E dor, eu sempre, desde que eu era acadêmica, sempre tive um interesse, porque o alívio da dor, que seja na fase aguda do paciente, é um grande... dá uma sensação de satisfação para o médico, né? Aliviar a dor. Que, aliás, faz parte do nosso juramento. Do nosso lema, do nosso juramento. Exato. Juramento, exatamente. E eu me lembro que, mais de uma vez, no INCA, que eu trabalhei no Instituto Nacional do Câncer aqui no Rio de Janeiro muitos anos, trabalhei por 22 anos, e eu me lembrava que o paciente que chegava, que nós tínhamos emergência, mas nós tínhamos um ambulatório, eu trabalhava na oncologia, faço oncohemato. Eu trabalhava na oncologia e o doente que chegava com dor,
a gente podia fazer um atendimento, mesmo que não fosse na emergência. E às vezes era doente seu conhecido, o doente chegava urrando de dor. Eu já tinha um esquema, eu sabia o que eu ia fazer, eu conhecia o paciente, eu escrevia e tal, e lá pelas tantas ele tinha feito um corticoide, uma dipirona, um antiemético, porque você vai fazer, eventualmente o paciente está sem comer, vai tomar um analgésico mais potente, fazia uma dose de morfina subcutânea baixa, daqui a meia hora o doente estava dormindo. Está sem dor. Se ele está dormindo, ele está sem dor. Então, isso é a prova de que ele está sendo maltratado. Se ele está com dor e veio com dor na crise, é porque o acompanhamento desse doente está errado. Então, era assim, até uma forma educativa, eu pegava os residentes, olha só, vamos rever a medicação de dor dele. Tem alguma coisa errada. Se o doente agora, depois de meia hora de medicação parenteral, está dormindo, ele precisa rever a medicação. Ele não pode ter, a cada vez que tem uma crise ou piora da dor, fazer medicação parenteral. Se ele está com um trânsito gastrointestinal íntegro, pode tomar medicação oral. Tem todas essas questões que devem ser colocadas. E quantas vezes a gente já viu, o doente veio, né, Dri, lá do ortopedista, porque tem uma suspeita de mieloma, tomando Tilex 7,5 de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12. Ele não precisa dessa medicação. Essa medicação pode ser melhor adequada. Então, o poder de convencimento nosso também é muito importante na hora que a gente está conversando com o doente. A sua dor, como você falou, eu sempre falo isso, ela deve ser tratada de forma adequada, porque ela vai melhorar na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. E com pouca medicação. A OMS trouxe 7 princípios, na verdade 6 princípios no tratamento disso que você está falando. Ele fala pela boca, ou seja, o primeiro é pela boca. Se o paciente tem o trato gastrointestinal prévio, sem problema, ele vai conseguir ser tratado pela boca na sua maioria das vezes. Então, a via preferencial é isso. Se eu estou chegando na via parenteral todo o tempo, ou seja, o paciente está precisando de recurso a mais para tratar, realmente o meu tratamento prévio tá inadequado. Né? A outra, o relógio. O relógio significa dizer que, assim, se é um paciente que eu sei que vai ter dor, eu forço muito isso porque a questão da titulação das medicações, ela precisa ser de acordo com o paciente que eu estou tratando. Então, assim, se eu sei que ele vai ter dor, se eu sei que ele tem tumores, se eu sei que ele tem metástase, se eu sei que ele tem fratura, é um paciente que está dependendo da medicação. Então, por que eu vou usar uma medicação, por exemplo, se ele tiver dor? O que é que vai acontecer? A dor vai aumentar tanto que aquela dose que eu estou usando não vai ser suficiente, porque a dor vai subir demais. Certeza. É melhor usar uma dose de horário mais baixa, mas de horário, que eu nunca deixo essa dor subir. Só fazer um parênteses rapidinho disso que você falou, a gente aprende muito isso na Hemato com os pacientes com anemia falciforme. O paciente com anemia falciforme é aquele paciente que é maltratado para dor a vida inteirinha. A vida inteira. Bate no pronto-socorro e a primeira coisa que fala, ó, o viciado em morfina aí. Isso mudou. 20 anos que eu entrei na faculdade, que eu vi os pacientes com falciforme, isso não mudou nada. Então, eu acho que o Hemato também aprende que, assim, que não, é isso que você falou, a gente precisa tratar a dor aqui. Se a gente deixar a dor chegar aqui, não vai ter morfina. Não pode. Né? Não vai ter morfina. Não, mas e aí o doente... Diga, desculpa. Não, o que eu ia falar é que o doente, muitas vezes, é induzido a dizer, não, deixa eu ficar com a dor bem alta para você tomar o remédio. Não, não é para ficar com dor. E na maioria das vezes ele é induzido. Assim, a Isso, ideia é induzido. E aí a ideia de, nossa, já está com morfina, parece que a ideia de já estar com morfina está, infelizmente, em estágios já terminais. Então, E na nossa clínica intervencionista, não é raro de acontecer de que quando a gente faz algum grau de intervenção nesses pacientes com processo doloroso refratário, eles ficarem 2, 3 dias dormindo. Doutor, ele está tão sonolento, ele está dormindo o dia todo, mas é lógico, há quanto tempo que ele não estava
um clonazepam, um diazepam, aquilo ali, o cérebro vai continuar sentindo dor. E aí, muitas vezes, é aquele idoso que chega extremamente confuso, porque, na verdade, estão tentando fazer ele dormir, mas, na verdade, ele está com dor, né? Então, esses cuidados, na verdade, que a gente precisa ter, né? Mas é isso mesmo. O paciente com dor, ele não dorme. Quando ele tem menos dor, ele dorme melhor. Ele de uma maneira geral, ele fica tudo melhor. Isso era uma coisa que era uma coisa assim, para mim, chegava, tratava, meia hora depois estava dormindo. Gente, ele agora está sem dor, ele está dormindo, ninguém dorme com dor. Aí é o conflito do familiar. Doutor, ele não dorme de dor, aí você dá o remédio. Doutor, ele dorme o dia inteiro, mas ele está sem dor. Mas ele não está comendo, mas ele está sem dor. São coisas... É uma negociação que a gente faz com o paciente e o familiar, né? Não, eu super entendo essa dificuldade. Você estava falando a gente te interrompeu sobre os 7... Isso. Desculpa. Não, o que aí fala sobre o relógio, eu acho que essa questão de muito horário. Importante. É de horário, então, no máximo, o que a gente consegue fazer qual é o período do dia que dói mais, e aí você consegue fazer o ajuste dessa medicação de acordo com o ciclo do processo doloroso, né? Às vezes, Eduardo, eu dói mais quando eu vou fazer minha fisioterapia, então calcula ali mais ou menos qual é o horário e melhora a medicação daquela... Então, é horário, não é se dor, né? Se necessário, você vai lá e toma. A outra é a questão da escada, né? Então, assim, é lógico, se eu tenho um paciente com dor moderada, eu não vou ficar usando uma medicação, toma aqui Tilenol, um analgésico mais fraco, o paciente tendo dor mais intensa, né? Então, eu respeitar essa perspectiva. Individual, né? Ou seja, a outra é individual, a dor é individual, o paciente é diferente do outro, a repercussão que aquela dor causa é diferente do outro. Entender que é individual. A receita de bolo, ela funciona, mas ela não funciona igual. Eu não vou colocar a mesma quantidade de farinha em todas as receitas, precisa de um ajuste individual. Entender o uso do adjuvante significa dizer que aquele paciente, se eu só uso uma medicação analgésica, eu vou precisar de um adjuvante. É um paciente que está dormindo mal, ou é um paciente que está mais ansioso, é um paciente que tem uma dor neuropática associado. Lembrar que é um paciente que ele não surgiu a vida dele quando ele fez o diagnóstico de câncer, aquele paciente que ele já tinha uma vida antes, né? Aquele paciente, doutor, eu já tinha dor lombar. O que o câncer fez foi aumentar a minha dor lombar, né? Ou seja, é entender que ele tem uma história prévia que precisa ser analisado. E outra é a atenção aos detalhes, aquela situação que eu tenho um paciente completamente bem controlado de dor e de repente ele agudizou o processo doloroso dele, né? Entender que de repente ele pode ter uma fratura nova, pode ter tido a recidiva do tumor, pode ele não ter tomado o remédio direito, ele pode estar com uma síndrome cognitiva associada, enfim, é entender que esses detalhes são importantes. Então a OMS trouxe esses seis princípios para facilitar, tentar facilitar o manejo dos pacientes com dor relacionado com câncer. Que vale, eu acho que para tudo, né? Eu considero isso não é nem para dor, não. Eu acho que vale para tudo. Para tudo, E eu acho super importante você falou, Edu, em relação a gente usar os medicamentos adjuvantes e tal, porque é o que você falou no começo, né? A dor é muito individual e o que ela causa de repercussão no paciente é muito individual também. Então, a gente vê muitas vezes o paciente que deprime mesmo, né, de dor crônica. E não só o paciente oncológico, mas pacientes com dor em geral, né, pessoas com dor em geral. Sentir dor 24 horas por dia é um negócio que é muito debilitante. E começa a ser um negócio que é assim, agora eu tô com dor. Qual é o próximo momento que eu vou ter dor de novo? Né? Eu penso isso assim, enxaqueca, né? Tô sem dor agora, mas quando que eu vou ter a próxima crise? E o paciente está o tempo inteiro assim, agora eu tô sem dor, mas vai doer. Que hora vai doer? Vai doer. Se eu fizer isso, vai doer. Vai doer. Então, fica sempre a lembrança da dor e o que você falou no paciente oncológico é muito real, assim. Tô em remissão, tô bem, agora eu tive uma dor. Certeza que o meu tumor voltou. Pode ser uma dor lombar, uma série de dias. Mas certeza que o meu tumor voltou. Cólica nefrética. Qualquer outra coisa, né? Distensão muscular que fez lá na academia e tal. Mas aí eu queria trazer a importância desse olhar não farmacológico para isso, sabe? Que eu sei que você tem, que eu te conheço. Eu sei que você tem. Então, as coisas que a gente pode fazer adjuvantes a isso, até que foram muito questionadas aí recentemente, mas assim,
acupuntura, fisioterapia, massagem, outros métodos, né? Até a gente Massoterapia. TENS, eletroestimulação, enfim, outras coisas, né, que a gente pode fazer, até procedimentos mesmo, né, em relação ao intervencionista mesmo, que não necessariamente são medicamentosos, sabe? Eu queria que você desse uma pincelada rápida a respeito dessas possibilidades aí. Vamos lá. Assim, essas medidas não medicamentosas também sofrem determinados preconceitos. Mais recente tem sofrido um pouquinho mais devido a algumas publicações que surgiram por aí, que não vou tecer comentário, mas existe muito preconceito. E aí eu acho que a ideia é da individualização, tá? Nenhuma dor vem sozinha. Então, assim, eu tenho uma dor do nervo porque o tumor está outros processos dolorosos que saíram daquela dor do nervo e passaram a ser outras dores, por exemplo, dores miofasciais, dores articulares, porque eu comecei a ficar mais parado na hora e a articulação começa a ficar mais congelada, enfim. Então, eu entender que momento eu estou aí, porque o processo, por exemplo, agora esse paciente precisa de fisioterapia. Mas aí existe um tabu. Como é que eu vou fazer fisioterapia num paciente cheio de fratura óssea, de coluna, que se ele der um passo ele quebra? Mas por que não? Existem técnicas para isso, né? Bem orientada, existe. Aquele paciente pode ser mobilizado. Então a fisioterapia é bom para isso. Mas eu tenho um paciente, por exemplo, que também tem um processo doloroso difuso, porque associado a isso eu agora, além da minha dor oncológica, a minha fibromialgia aumentou absurdamente. Então, eu posso fazer atividade física associada, por exemplo, com acupuntura e eu posso melhorar. Lembrar que é individual. Todo mundo vai responder à acupuntura? Não, mas vai ter paciente que vai responder à acupuntura. E aí, ao invés de eu usar uma dose de 120 miligramas de morfina, talvez eu usaria 60 miligramas porque ele está fazendo uma acupuntura. Então, é super importante isso. Terapia, então, é uma gente que está sofrendo de todos os lados. Ele está sofrendo com o diagnóstico dele, sofrendo porque, de repente, ele é o que consegue trabalhar na família dele, porque ninguém trabalha mais, é só ele, e agora como é que ele vai alimentar a família? Então, isso tudo traz repercussão e já é provado, e aí, independente de publicações outras, já é provado que o processo terapêutico, psicoterapêutico nesses pacientes ajudam bastante, associado com os outros medicações adjuvantes. Tá? Então, assim, além de outros, tá? O yoga, meditação, mindfulness, tudo isso faz com que eu consiga fazer um ajuste cerebral. Que talvez essa seja uma das modernidades na complexidade da dor. Todo mundo gosta de brincar, e aí brincou menosprezando, no sentido de dizer a dor é da sua cabeça. É mesmo. A dor é na cabeça. A gente sente a dor na cabeça. Então, isso é verdade. As pessoas usam essa frase como menosprezo, mas, na verdade, isso é fato. E existe uma tendência, já existe várias pesquisas mostrando que o processo doloroso crônico ou agudizado, ele muda o funcionamento do cérebro. Outras sinapses são feitas, outras áreas do cérebro são ativadas. Então, toda ferramenta que eu consigo regular isso ajuda. Aí vai desde a aromoterapia, da musicoterapia, da equinoterapia, do mindfulness, da meditação, do yoga, tudo isso. Agora, cada um precisa encontrar o seu. Né? O que eu acho que a medicina, e aí dor, quem trabalha com dor, tem muito isso. Né? A medicina baseada em evidência. Tudo bem, eu também sou. Mas no processo doloroso é entender que é individual. O que é que a medicina baseada em evidência faz? Ele amplia, ele faz uma estatística para todo mundo e querer individualizar. Mas se dor é uma experiência individual, eu tenho que olhar para o indivíduo também. Então, não é raro de acontecer, doutor, eu faço yoga e melhora, mas o meu médico falou que yoga não adianta nada. Mas eu faço uma pergunta, não te melhora? Melhora, então, continue fazendo yoga. Então, ela está funcionando.
né? É lógico que tem coisas que aí beira o charlatanismo, que é quando eu vou indicar algumas coisas e vou cobrar muito por isso, e etc., que a gente sabe que não tem nada. Mas medidas que fazem com que o cérebro se organize, ele automaticamente vai ajudar no tratamento da dor. Ele é adjuvante também. Então, isso é real. Não é à toa que um dos procedimentos que a gente faz, em casos bem selecionados, é cingulotomia. Ou seja, eu tiro uma área do cérebro que é das emoções do processo doloroso. Você tem ideia de intervenção. Então, se eu faço uma cirurgia nessa área, eu melhoro, por que outras ferramentas que agem nessa área também não vão melhorar? Né? Então, biologicamente, isso funciona. Entendeu? Então, todos esses adjuvantes são reais. Eu acho que é super importante esse negócio que falou da dor individual, né? Eu sou uma pessoa fibromialgica, agora sabe? Já me tratou 1000 vezes. Então, a dor crônica é um negócio que incapacita, né? Eu sou jovem, tudo, faço atividade física e tal. E eu sei de coisas que melhoram a minha dor. Então, assim, água quente melhora a minha dor. Se eu tomar um banho quente, eu vou ser outra pessoa. Muito cansado. Vermelho. Luz vermelha. Tudo que é quente, né? Então, para mim, o quente é um negócio que faz muita diferença. Passar frio. Não, e tem, às vezes, o frio também melhora a dor. Às vezes tem outras pessoas que o frio é melhor. Então, assim, eu sei disso. Massagem, né? Eu tenho pacientes com dor oncológica que fazem massagem e que viram outras pessoas depois de fazer uma manipulação simples, não é nada. Porque a massagem tem uma outra coisa. A gente tem como é que se chama? Receptores na pele. O contato da pele, o calor da mão, a pressão, tudo isso ajuda a melhorar a dor. Ajuda. Todo estímulo, né? Todo estímulo periférico, agradável, tem uma perspectiva de causar um estímulo cerebral positivo. Então, tudo isso é super válido e basta a gente tentar identificar e não ter os olhos completamente fechados para isso. Eu acho que essa é a... Né? Se eu for querer ser muito matemático, tudo bem, eu vou usar opioide, ponto, né? Mas entender que essa individualização é super importante. Que momento está? Não é raro de acontecer pacientes, por exemplo, encaminhados para mim com fratura do mieloma, já com indicação cirúrgica. Eu digo assim, são encaminhados para mim para operar, né? E na hora que você vai fazer uma avaliação um pouco mais precisa, ele não tem instabilidade, a fratura já está cicatrizada, ele não tem tumor residual, e na verdade o que ele tem é uma síndrome miofascial por causa daquela contratura do processo doloroso, que uma massoterapia é melhor do que a cirurgia. Então, assim, eu acho que esse entendimento que também é bem positivo, né? Que existem essas peculiaridades que são positivos, né? Ai, Dri, quer fazer mais alguma pergunta? Eu tô até aqui. Não, inclusive outras coisas que a gente... Por que não... É lógico, o conceito é muito mais amplo, tá? Eu estou reduzindo, mas é muito mais amplo. A questão da espiritualidade. Sim. Que muitas vezes a gente menospreza isso, mas a espiritualidade é super importante dentro disso. A espiritualidade vai curar o câncer? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Não, né? A espiritualidade tudo um contexto. É o contexto. Então, essas coisas precisam ser incluídas no discurso, né? Precisam ser incluídas nessa perspectiva de manejo no tratamento da dor. Endri, eu acho que a gente tem muito tema para falar. Como sempre, os nossos podcasts começam, se deixar, a gente fica aqui 1 hora. Mas eu acho muito importante a gente talvez voltar até num outro episódio para falar só dos procedimentos que o médico que faz tratamento da dor utiliza de ferramentas para melhorar a dor, seja aguda ou seja crônica, e que podem trazer mais insights. Eu acho que senão a gente fica condensando muitas informações. O que você acha, Adri? Não, eu acho que a gente pode combinar sim com o Edu, e ele faz bastante isso, da gente fazer um episódio só sobre intervenção e dor, que eu acho porque eu acho muito importante esse tema. E aí a gente chama, né, para uma coisa mais técnica mesmo, e aí quem não tem interesse nessa pode assistir esse podcast e assistir um próximo que a gente fale mais sobre esse procedimento. Eu até me empolgo um pouquinho sobre o assunto, porque, enfim, é algo que a gente faz e é super importante. Então,
Não, super. E aí, a questão do procedimento, a gente abre outro leque, muita imenso, coisa. porque realmente existe, mas eu acho que Uhum. uma cimentinha precisa ser colocada independente disso. É entender que a tecnologia e o entendimento sobre o processo doloroso cresce a cada dia. Do mesmo jeito que aparecem quimioterápicos novos todos os dias, medicações, olhares e procedimentos também aparecem todos os dias. Então, você dizer, e aí aquele termo que existe, dor intratável, né, é meio difícil de hoje em dia a gente encarar. Aceitar, né? Eu até brinco às vezes, eu posso até dizer que eu não sei como tratar, mas tem algum cidadão que sabe, porque é difícil enfim, você não tem nada para fazer, né? Não tem, eu não tenho mais nada para fazer. Não, tudo bem, eu não tenho, mas de repente aquela pessoa tem, aquele colega tem, porque realmente tem muita coisa. E procedimento para basicamente todas as dores a gente tem de acordo com aquela escada que a gente tinha comentado, que aí talvez nos 20% dos pacientes bem tratados precisarão, mas eles também não precisam ficar sofrendo, achando que também não tem o que fazer, porque tem alguma coisa que fazer. Então, é um tema bem, bem amplo. Edu, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente. Acho que a mensagem que fica é que a dor é individual. Isso que eu acho que é o mais, assim, olhar para o paciente, ouvir o que ele tem em relação à dor, né? E a dor é individual. Muito obrigada por você ter participado aqui com a gente. Com certeza você vai voltar a falar de intervenção aí em dor. Muito, muito obrigada mesmo pela sua expertise. Eu que agradeço, enfim, agradeço a oportunidade de participar desse programa de vocês. Enfim, eu acompanho, assisto e sempre é bacana. Tirando a nossa relação de amizade, né, eu sou suspeito para falar, mas assim, é super bacana. Conhecendo a outra Adriana agora também, realmente ela tem uma elegância que a Cecília identificou muito bem, assim, de uma maneira geral. Tá bom? Mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi ótimo. Sem dúvida, a gente tem mais coisa para falar aí para frente. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau.